Hoje, vou lhes contar uma história. Uma daquelas que começam com um estrondo, mas cujo eco mais profundo se revela no silêncio dos anos. É a história de como um vestido de festa, um projetor de slides e um coração partido se tornaram os alicerces de um império. Antes de mergulharmos nas profundezas desta narrativa, uma história sobre segredos que se recusam a ficar enterrados, peço que, se você aprecia relatos que tocam a alma, considere se inscrever no nosso canal. Assim, você não perde nenhuma das jornadas que trazemos aqui, cada uma um fragmento de uma vida inteira. Agora, permitam-me transportá-los para uma noite quente, sob as estrelas de uma cidade que jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. Floresville, uma tarde chuvosa e cinzenta de março de 1971. O céu, pesado e carregado, parecia espelhar o turbilhão que começava a se formar no peito de Beatriz de Almeida Rezende. Aos 25 anos, casada há 3 com Ricardo Rezende, o herdeiro de uma das mais influentes famílias da região, ela deveria estar imersa na tranquilidade doméstica de uma jovem esposa da elite local. No entanto, uma inquietação persistente, como um espinho cravado sob a pele, a atormentava há semanas, uma sensação difusa de que algo estava terrivelmente errado sob a superfície polida de seu casamento, aparentemente perfeito. Naquele dia específico, a premonição tornou-se quase insuportável. Ricardo, seu marido, havia comunicado na noite anterior que precisaria fazer uma viagem urgente à capital do estado para uma reunião de negócios inadiável, com retorno previsto apenas para o final da tarde seguinte. Sônia, sua mãe, viúva e presença constante e por vezes sufocante em sua vida, também se ausentara naquela manhã, alegando uma visita a uma prima adoentada em Rio Claro, uma cidade vizinha. A coincidência das ausências, somada a uma série de pequenos sinais desconcertantes que Beatriz vinha colecionando, olhares cúmplices entre o marido e a mãe que duravam 1 segundo a mais, conversas interrompidas bruscamente quando ela se aproximava, o perfume de Sônia sutilmente impregnado nas roupas de Ricardo, criava um nó de angústia em sua garganta. Beatriz passara a manhã tentando se distrair com os preparativos para um jantar beneficente do qual era uma das organizadoras. Percorreu as lojas do centro de Floresville, escolheu arranjos de flores, conferiu a lista de convidados, mas sua mente teimava em voltar para casa, para o silêncio opressor da mansão dos Rezende, onde ela se sentia cada vez mais como uma peça decorativa, uma anfitriã de uma felicidade que parecia existir apenas para os outros. Por volta do meio-dia, incapaz de suportar a ansiedade crescente, ela dispensou o motorista da família, alegando uma indisposição, e decidiu voltar para casa mais cedo, buscando o refúgio de seus próprios pensamentos, ou talvez, inconscientemente, procurando a confirmação de seus temores mais sombrios. Ao se aproximar da imponente residência em estilo colonial, notou algo que fez seu coração disparar como um pássaro assustado. O carro de Ricardo, um elegante Ford Galaxy que deveria estar a caminho da capital, encontrava-se discretamente estacionado na garagem dos fundos, parcialmente oculto por uma trepadeira de buganvílias. A respiração de Beatriz ficou suspensa. Por que ele mentira? Por que o carro estava ali? 1000 perguntas se atropelavam em sua mente, cada uma mais perturbadora que a anterior. Entrou na casa pela porta da cozinha, tentando fazer o mínimo de barulho. A mansão estava imersa em um silêncio pesado, quase fúnebre, que contrastava com a agitação usual dos empregados. Estes, provavelmente, haviam sido dispensados por Ricardo ou por Sônia, sob algum pretexto. Beatriz caminhou pela sala de estar, o som de seus próprios passos no assoalho de madeira nobre, ecoando como trovões em seus ouvidos. O ar parecia carregado de uma tensão elétrica, de segredos inconfessáveis. Então, ela ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do andar de cima. Risadas abafadas, um murmúrio de vozes que ela conhecia tão bem. Uma delas, a de Ricardo, inconfundível em seu timbre grave e ligeiramente rouco. A outra fez seu sangue gelar nas veias. Era a voz de Sônia, sua mãe, com aquela inflexão dengosa que ela usava quando queria algo ou quando se sentia particularmente satisfeita. Um nó de náusea subiu pela garganta de Beatriz. As pernas fraquejaram, mas uma força desconhecida a impeliu a subir as escadas, degrau por degrau, cada passo uma tortura,
o corrimão gelado sob sua mão trêmula. O som vinha do quarto de hóspedes principal, um aposento luxuoso que Sônia frequentemente utilizava quando decidia pernoitar na casa da filha, alegando cansaço ou a necessidade de ajudar com algum preparativo social. A porta do quarto estava entreaberta, uma fresta de escuridão convidando e repelindo ao mesmo tempo. Beatriz parou diante dela, o coração batendo descompassado, uma mistura de pavor e uma necessidade visceral de saber a verdade, por mais terrível que fosse. Com a ponta dos dedos, empurrou a porta lentamente, apenas alguns centímetros a mais, o suficiente para que seus olhos pudessem descortinar o interior do aposento. O que viu ali foi a materialização de seus piores pesadelos, uma cena que ficaria gravada a fogo em sua memória para todo o sempre. Ricardo, seu marido, o homem a quem jurara amor eterno, estava deitado na ampla cama de dossel. E sobre ele, em um abraço íntimo que não deixava margem para dúvidas, estava Sônia, sua mãe, os cabelos loiros espalhados pelo travesseiro, o rosto afogueado, os lábios curvados em um sorriso de satisfação, enquanto sussurrava algo ao ouvido do genro. Ambos estavam seminus, a colcha de seda bordada jogada displicentemente aos pés da cama, revelando a nudez parcial de seus corpos entrelaçados em uma traição que desafiava a compreensão. O mundo de Beatriz desabou. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Um grito de horror e dor formou-se em sua garganta, mas morreu antes de ganhar voz, transformando-se em um gemido sufocado, inaudível. Seus olhos, arregalados, fixaram-se na cena hedionda, incapazes de se desviar, enquanto seu cérebro lutava para processar a magnitude daquela dupla perfídia. O marido e a mãe, juntos, na sua casa, na cama que tantas vezes servira de repouso para a mulher que a trouxera ao mundo. A traição não era apenas carnal, era uma profanação de tudo o que Beatriz considerava sagrado. O casamento, a maternidade, a confiança, o amor filial. Naquele instante, o tempo pareceu congelar. Os sons da casa, o tic-tac do relógio no corredor, o murmúrio da chuva lá fora, tudo desapareceu, engolido pelo vácuo de sua dor. Ela sentiu o chão fugir sob seus pés, as pernas bambearem, e teve que se apoiar no batente da porta para não desabar. Foi o leve ranger da porta, movida por seu toque involuntário, que alertou os ocupantes do quarto. Ricardo foi o primeiro a se virar. Seus olhos encontraram os de Beatriz, e o sorriso lascivo que ele ostentava congelou em seus lábios, dando lugar a uma expressão de puro pânico e culpa. Ele empurrou Sônia bruscamente, tentando se cobrir, o rosto empalidecendo a olhos vistos. Sônia, por sua vez, levou alguns segundos a mais para perceber a presença da filha. Quando seus olhares se cruzaram, um grito agudo escapou de sua garganta, e ela se encolheu sob os lençóis, o rosto contorcido em uma máscara de vergonha e terror. Beatriz não conseguiu pronunciar uma única palavra. O que poderia ser dito diante de tal abominação? As palavras pareciam inúteis, vazias, incapazes de expressar a tempestade de emoções que a assolava. Incredulidade, nojo, uma dor lancinante que lhe rasgava o peito, e uma raiva fria, profunda, que começava a emergir das cinzas de seu coração partido. Ela apenas os encarou por um longo e terrível momento, gravando em sua mente cada detalhe daquela cena de traição. O desespero nos olhos de Ricardo, a humilhação no rosto de Sônia, o quarto que se transformara no palco de sua maior desgraça. Então, sem uma lágrima, sem um soluço, ela se virou e, como uma sonâmbula, desceu as escadas. Seus movimentos eram mecânicos, o corpo movendo-se por puro instinto de autopreservação, enquanto sua alma parecia ter se desprendido, flutuando em um limbo de choque e torpor. Saiu da mansão para a chuva que agora caía com mais intensidade, uma cortina de água que parecia querer lavar a sujeira do mundo, mas que não conseguia apagar a mancha em seu coração. Caminhou pelas ruas de Floresville sem rumo, os cabelos e as roupas encharcados, indiferente aos olhares curiosos dos poucos transeuntes que se abrigavam sob as marquises. A dor era uma presença física, uma opressão no peito que dificultava a respiração. Cada passo era um esforço. Cada lembrança dos momentos felizes com Ricardo, cada recordação de um gesto de carinho de Sônia, agora se transformava em um punhal que revirava suas feridas. Não soube por quanto tempo vagou, perdida em seu sofrimento.
Mas à medida que a tarde caía e a chuva começava a diminuir, uma nova sensação começou a se misturar à dor. Uma fúria gélida, uma determinação implacável, a imagem de Ricardo e Sônia, a arrogância em seus rostos antes de perceberem sua presença, a forma como haviam profanado sua confiança e seu lar, tudo isso alimentava uma chama de indignação que começava a queimar mais forte do que a própria dor. Ela não seria uma vítima passiva. Não se afogaria em lágrimas e autopiedade. Eles a haviam humilhado, traído da forma mais vil e cruel, mas não a destruiriam. Naquele momento, em meio ao crepúsculo chuvoso de Floresville, encharcada até os ossos e com a alma em frangalhos, Beatriz tomou uma decisão. Eles pagariam caro pela dor que lhe haviam causado. A ideia da vingança, ainda informe, começou a brotar em sua mente, não como um consolo, mas como uma necessidade, um imperativo de sua alma ferida que se recusava a ser aniquilada. O espelho de sua confiança fora estilhaçado, mas dos cacos daquela desilusão, uma nova Beatriz, mais forte e implacável, começava a emergir. A chuva havia se transformado em uma garoa fina e persistente, quando Beatriz, movida por uma exaustão que transcendia o físico, encontrou o caminho de volta para a mansão dos Rezende. As luzes da casa, antes símbolos de um lar e de uma vida promissora, agora pareciam sentinelas de sua desgraça, cada janela iluminada um olho cínico, a testemunhar sua humilhação. Ao entrar, o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som de seus sapatos encharcados no mármore polido do hall. Ricardo e Sônia não estavam à vista. Provavelmente haviam se refugiado em seus respectivos aposentos, talvez para conspirar sobre como lidar com a catástrofe, talvez paralisados pela vergonha e pelo medo da exposição. Beatriz não os procurou. Subiu diretamente para o quarto do casal, aquele espaço que um dia fora seu santuário de intimidade e que agora se sentia profanado, contaminado pela traição. A visão da ampla cama de casal, com seus lençóis de linho egípcio impecavelmente arrumados pela governanta, provocou-lhe uma onda de náusea. Ali, naquele mesmo leito, Ricardo provavelmente se deitara com sua mãe inúmeras vezes, enquanto ela, Beatriz, a esposa, vivia na ignorância, imersa em seus deveres domésticos e sociais, acreditando na farsa de um casamento feliz. Não conseguiu dormir naquela noite. O cansaço era imenso, mas sua mente trabalhava em um ritmo febril, repassando incessantemente a cena do flagrante, cada detalhe gravado com uma nitidez dolorosa. A dor crua da descoberta inicial começava a dar lugar a uma análise fria dos fatos. Como pudera ser tão cega? Como não percebera os sinais que, em retrospecto, pareciam tão óbvios? A cumplicidade excessiva entre Ricardo e Sônia, as ausências coincidentes, os olhares furtivos, os pequenos presentes que ele dava à sogra com uma frequência e um entusiasmo que nunca dedicara a ela. Tudo se encaixava agora, formando um mosaico hediondo de engano e duplicidade. A raiva, uma fúria gelada e lúcida, começava a se sobrepor à dor. Raiva de Ricardo, por sua deslealdade e sua covardia. Raiva de Sônia, por sua traição abjeta, por ter profanado o mais sagrado dos laços, o de mãe e filha, em nome de uma aventura sórdida com o marido da própria filha. E raiva de si mesma, por sua ingenuidade, por ter confiado tão cegamente, por ter se deixado enganar por tanto tempo. Enquanto a madrugada avançava, arrastando-se em horas intermináveis de insônia e reflexão amarga, a história de sua vida com eles começou a se desenrolar em sua mente, como um filme antigo e doloroso. Beatriz recordou-se de sua juventude em Floresville, antes de Ricardo cruzar seu caminho, filha única de Alberto Almeida, um comerciante de tecidos respeitado pela sua honestidade e gentileza, e de Sônia, uma mulher cuja beleza na juventude fora legendária na cidade, mas cuja vaidade e egocentrismo apenas se acentuaram com o passar dos anos. Seu pai, Alberto, fora o pilar de afeto e segurança em sua vida. Ele incentivava seus talentos para o desenho, elogiava sua inteligência e a tratava com um respeito que ela raramente sentia vindo da mãe. Sônia, por outro lado, parecia sempre mais preocupada com a própria imagem e com o que a sociedade pensaria. Após a morte prematura de Alberto, vítima de um infarto fulminante quando Beatriz tinha apenas 16 anos, Sônia mergulhou em um luto performático
que logo deu lugar a uma busca frenética por manter seu status social e, se possível, encontrar um novo marido que lhe garantisse conforto e admiração. A relação de Beatriz com Sônia sempre fora complexa. Havia momentos de uma cumplicidade superficial, geralmente quando Sônia precisava da ajuda da filha para organizar algum evento social ou para escolher um vestido que a fizesse parecer mais jovem. Mas, na maior parte do tempo, Beatriz sentia-se como um acessório na vida da mãe, alguém cuja função era realçar o brilho de Sônia, ou, no mínimo, não ofuscá-lo. Sônia era rápida em criticar as escolhas de Beatriz, desde suas amizades até suas ambições modestas de talvez um dia ter uma pequena loja onde pudesse vender seus desenhos e suas criações de costura. Sonhos de menina pobre, Clarice, Sônia dissera certa vez, usando o nome de batismo da filha, o que sempre acontecia quando queria diminuí-la. Você precisa aspirar a mais. Um bom casamento, um homem rico que lhe dê segurança. Isso é o que importa para uma mulher inteligente como você finge não ser. Ricardo Rezende surgira nesse contexto, quando Beatriz tinha 21 anos. Ele era tudo o que Sônia sonhara para a filha, e talvez para si mesma. Bonito, charmoso, herdeiro de uma fortuna considerável, Ricardo parecia ter saído das páginas de um romance. Ele a cortejou com uma persistência e um romantismo que encantaram a jovem Beatriz, faminta por afeto e por um futuro que a tirasse da sombra da mãe. Ricardo elogiava sua beleza, sua inteligência, quando lhe convinha, e prometia-lhe uma vida de rainha. Casaram-se com toda a pompa que Floresville podia oferecer. Beatriz, em seu vestido de noiva deslumbrante, sentia-se a protagonista de um conto de fadas. Mas a realidade da vida a dois logo começou a mostrar suas fissuras. Ricardo, embora não fosse cruel, era essencialmente um homem egoísta, acostumado a ter seus desejos atendidos e pouco afeito a sacrifícios ou a uma intimidade emocional profunda. Sua vida girava em torno dos negócios da família, dos quais ele entendia pouco, mas dos quais desfrutava os lucros, dos amigos de farra e de seus hobbies caros. Beatriz tornou-se a esposa troféu, a anfitriã perfeita, a administradora silenciosa de um lar, onde o amor parecia se resumir a uma convivência educada e a encontros fugazes entre os compromissos sociais dele. Sônia, após o casamento da filha, tornou-se uma presença ainda mais constante. Com a desculpa de ajudar a jovem e inexperiente Beatriz, ela passava dias inteiros na mansão dos Rezende, opinando sobre tudo, desde a decoração até o cardápio dos jantares. E, sutilmente, começou a tecer sua teia ao redor de Ricardo. Beatriz, em sua ingenuidade e no desejo de manter a paz familiar, demorou a perceber a natureza perigosa daquela aproximação. Via os elogios exagerados de Ricardo à sogra, a forma como ele parecia buscar a aprovação dela, a cumplicidade crescente entre os dois, mas atribuía tudo à boa educação dele ou à carência afetiva de sua mãe. Agora, na solidão de seu quarto profanado, com a imagem da traição queimando em sua retina, Beatriz via com uma clareza dolorosa como fora manipulada, como sua confiança fora sistematicamente minada. A dor da traição do marido era imensa, mas a traição da mãe era algo que rasgava sua alma de uma forma ainda mais profunda, mais visceral. Era a negação de tudo o que deveria ser sagrado no amor maternal. À medida que o sol da manhã começava a atingir o céu de Floresville, com tons pálidos e melancólicos, uma nova resolução começou a tomar forma no espírito de Beatriz. A tristeza e o choque davam lugar a uma fúria fria e calculista. Ela não seria a esposa enganada que se refugia no pranto e na autopiedade. Não daria a Ricardo e Sônia o prazer de vê-la destruída. Eles haviam zombado de sua confiança, de seu amor, de sua dignidade. Agora, conheceriam a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder. A ideia da vingança surgiu não como um pensamento fugaz, mas como uma certeza inabalável. Eles a haviam humilhado secretamente. Ela os humilharia publicamente. A sociedade de Floresville, tão ciosa de suas aparências, tão rápida em julgar e condenar, seria o palco de sua retaliação. O baile anual das orquídeas, o evento máximo da hipocrisia local, onde Ricardo seria homenageado como um cidadão exemplar, pareceu-lhe o cenário perfeito. A dificuldade seria obter as provas. Confrontá-los diretamente seria inútil. Eles negariam,
A acusariam de loucura, de ciúme doentio. Precisava de algo irrefutável, algo que não deixasse margem para dúvidas. A imagem de fotografias, nítidas e comprometedoras, começou a se formar em sua mente. Mas como consegui-las? Ricardo e Sônia, após o flagrante, certamente estariam mais cautelosos. Foi então que se lembrou de um nome sussurrado em uma conversa entre as senhoras da sociedade, meses atrás. Um detetive particular de uma cidade vizinha, discreto e supostamente eficiente, especializado em casos matrimoniais delicados. Encontrar esse homem, contratá-lo, seria o primeiro passo. Seria arriscado, exigiria sangue frio e uma dissimulação que ela não sabia se possuía. Mas a imagem da humilhação pública de Ricardo e Sônia, a perspectiva de arrancar suas máscaras de respeitabilidade diante de toda Floresville, era um combustível poderoso. Levantou-se da cama, o corpo dolorido pela noite de tensão, mas a mente surpreendentemente clara. Olhou-se no espelho. A jovem ingênua e sonhadora que ali se refletia na noite anterior havia desaparecido. Em seu lugar, surgia uma mulher com o olhar endurecido pela dor, mas também afiado pela determinação. Uma fênix começando a se agitar em meio às cinzas de seu coração partido. A vingança seria sua primeira obra de arte, meticulosamente planejada, friamente executada, e Floresville jamais se esqueceria da noite em que as máscaras caíram no baile das orquídeas. Beatriz pegou o telefone e, com mãos firmes, discou o número da única pessoa em Floresville em quem talvez pudesse confiar para uma pequena, mas crucial, ajuda inicial. Sua antiga professora de desenho, Dona Isadora, uma senhora idosa e viúva, conhecida por sua discrição e por seu desprezo pelas futilidades da elite local. Precisava de um conselho, de um contato, de um ponto de partida para sua jornada de retaliação. A manhã seguinte ao confronto devastador e a noite de insônia encontrou Beatriz com uma palidez marmórea, mas com uma chama gélida de resolução em seus olhos cor de mel, agora sombreados por olheiras profundas. O café da manhã na suntuosa sala de jantar da mansão Rezende foi uma tortura silenciosa. Ricardo, ostentando uma normalidade forçada, comentava sobre o clima e os negócios da fazenda, evitando o olhar da esposa. Sônia, por sua vez, optara por não descer, alegando uma indisposição súbita, uma covardia que apenas alimentou o desprezo de Beatriz. Beatriz comeu pouco, respondendo às tentativas de conversa de Ricardo com monossílabos e um distanciamento glacial que parecia intrigá-lo e, ao mesmo tempo, aliviá-lo por não ser um confronto aberto e histérico. Ele provavelmente interpretava seu silêncio como choque, como uma dor que a emudecera, sem jamais suspeitar da tempestade de cálculos e planos que se formava em sua mente. Assim que Ricardo saiu para seus compromissos, fingindo uma rotina que Beatriz sabia ser uma farsa, ela tomou sua decisão. Precisava de ajuda, de alguém discreto e com conexões que ela, em seu círculo social restrito e agora contaminado, não possuía. O nome de Dona Isadora Mendes, sua antiga professora de desenho e pintura na adolescência, surgiu como um farol em meio à escuridão. Dona Isadora era uma senhora idosa, beirando os 80 anos, viúva de um juiz respeitado e conhecida em Floresville, tanto por seu talento artístico quanto por sua língua afiada, sua aversão à hipocrisia da elite local e sua surpreendente rede de contatos nos mais variados setores da cidade e até fora dela. Vivia reclusa em seu casarão antigo, cercada por livros, telas e gatos persas, mas seus olhos argutos não perdiam nada do que acontecia na pequena urbe. Com o coração aos pulos, mas o rosto impassível, Beatriz anunciou à governanta que faria uma visita a uma amiga e saiu. Dirigiu seu próprio carro, um pequeno Fusca que ganhara do pai e que raramente usava, preferindo a discrição ao luxo ostentatório dos carros da família Rezende. O casarão de Dona Isadora, com seus muros altos cobertos de era e suas janelas góticas, impunha respeito. Beatriz hesitou por um instante antes de puxar a corda da sineta antiga. Foi a própria Dona Isadora quem atendeu. Os cabelos brancos presos em um coque frouxo, os olhos azuis, penetrantes e inteligentes, fixos em Beatriz. Clarice de Almeida, ou devo dizer, Senhora Rezende, disse ela, com um leve sorriso irônico, usando o nome de batismo que Beatriz há muito não ouvia. Entre, menina. Seu rosto me diz que os anjos não estão cantando em seus ouvidos.
Na sala de estar penumbrosa, abarrotada de livros, quadros e antiguidades, entre o aroma de terebintina e lavanda, Beatriz desfiou sua história. Contou tudo, desde as primeiras desconfianças até a cena brutal do flagrante. Não chorou, mas sua voz, por vezes, embargava-se com a enormidade da traição. Dona Isadora ouviu em silêncio, os dedos finos e nodosos acariciando um dos seus gatos siameses, que dormitava em seu colo. Quando Beatriz terminou, um longo silêncio se instalou, quebrado apenas pelo ronronar do gato e pelo tic-tac de um relógio de parede. Minha querida menina, disse Dona Isadora finalmente, a voz surpreendentemente suave. O mundo dos homens, e por vezes o das mulheres também, pode ser um esgoto de perfídias. Sônia. Bem, Sônia sempre teve uma queda pelo brilho alheio. E Ricardo Rezende, apesar de toda a pose, nunca passou de um pavão oco. Não me surpreende a baixeza, apenas a sua dor. Ela suspirou. E o que você pretende fazer? Fugir e chorar suas mágoas em algum canto escuro? Não, respondeu Beatriz, a voz firme. Eu quero que eles paguem. Quero que Floresville inteira saiba quem eles realmente são. Quero arrancar suas máscaras de respeitabilidade. E então, ela confidenciou seu plano embrionário sobre o baile das orquídeas e a necessidade de provas irrefutáveis. Dona Isadora a encarou por um longo momento, os olhos azuis faiscando. Uma vingança pública, hein? Ousado. Perigoso. Mas, confesso, deliciosamente apropriado para o lodo moral desta cidade. Um raro sorriso, quase predatório, surgiu nos lábios da velha senhora. Você tem coragem, menina. Mais do que eu supunha. Ela se levantou com uma agilidade inesperada para sua idade e caminhou até uma escrivaninha antiga, remexendo em uma gaveta. Voltou com um pequeno cartão de visitas. Sr. Anselmo Valadares, leu em voz alta. Detetive particular. Discreto como uma sombra, eficiente como uma navalha. Trabalhou para meu falecido marido em alguns casos delicados. Diga que fui eu quem o indicou. Ele saberá o que fazer. Com o contato do Sr. Valadares em mãos e um novo alento no coração, Beatriz agradeceu profusamente a sua antiga mestra. Mas lembre-se, Clarice, advertiu Dona Isadora, segurando sua mão com uma força surpreendente. A vingança pode ser um prato que se come frio, mas muitas vezes seu sabor amargo perdura na boca de quem a serve. Certifique-se de que é isso mesmo que sua alma precisa para seguir em frente. Beatriz encontrou-se com o Sr. Valadares em um café discreto na cidade vizinha de Rio das Pedras. Era um homem de meia idade, calvo, de óculos grossos e um ar anônimo que o tornava perfeito para sua profissão. Ouviu o relato de Beatriz com uma atenção profissional, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Anotou os nomes, os endereços, os hábitos de Ricardo e Sônia. O preço de seus serviços era alto, quase todas as economias que Beatriz possuía, mas ela não hesitou. Era o preço de sua dignidade. As semanas seguintes foram um exercício de paciência e dissimulação. Beatriz vivia sob uma tensão constante, mantendo a fachada de esposa resignada em casa, enquanto aguardava ansiosamente por notícias do detetive. Ricardo e Sônia, aliviados pela aparente passividade de Beatriz após o flagra, pareciam ter relaxado a vigilância. Ricardo voltara a tratá-la com uma cordialidade condescendente, talvez acreditando que, com o tempo, ela superaria o incidente ou que ele conseguiria contornar a situação com seu charme habitual. Sônia, por sua vez, alternava momentos de uma falsa solicitude maternal com períodos de um distanciamento culpado. Beatriz observava a ambos com um olhar frio e calculista, cada gesto de hipocrisia alimentando ainda mais sua determinação. O Sr. Valadares era de fato eficiente. Após 2 semanas de vigilância discreta, ele marcou um novo encontro com Beatriz no mesmo café. Desta vez, trazia consigo um envelope pardo, pesado e lacrado. O coração de Beatriz disparou ao vê-lo. Dentro repousavam as fotografias, nítidas, cruéis, irrefutáveis. Ricardo e Sônia em diversos encontros clandestinos, em um motel barato na beira da estrada, seus rostos contorcidos em uma paixão vulgar que contrastava grotescamente com a imagem de respeitabilidade que cultivavam em Floresville.
Ao ver as imagens, Beatriz sentiu um misto de repulsa. Uma nova onda de dor pela confirmação visual da traição. Mas também uma satisfação sombria. Ali estava a arma de sua vingança. A prova que destruiria as reputações de Ricardo e Sônia, que os desmascararia diante da sociedade que tanto prezavam. Com as fotografias em mãos, o próximo passo era planejar a execução no Baile das Orquídeas. O evento se aproximava rapidamente, em menos de uma semana. Beatriz sabia que o Clube Progresso possuía um projetor de slides, usado para exibir imagens da cidade ou homenagens durante os intervalos. Precisava encontrar uma maneira de substituir os slides programados pelos seus, no momento exato. Lembrou-se de Cássio, o jovem operador do projetor do clube, um rapaz tímido e de origem humilde, que sempre a tratara com uma admiração respeitosa. Beatriz sabia que ele enfrentava dificuldades financeiras para ajudar a família. Na noite anterior ao baile, sob o pretexto de verificar alguns detalhes para uma suposta homenagem surpresa que ela mesma estaria organizando para Ricardo, uma mentira que lhe causou náuseas, mas que era necessária, ela procurou Cássio. Com uma mistura de charme, autoridade e uma quantia generosa em dinheiro, o restante de suas economias, ela o convenceu a ajudá-la. Cássio, inicialmente hesitante e assustado, acabou cedendo, seduzido pela quantia que resolveria muitos de seus problemas imediatos, e talvez também por uma certa simpatia pela figura elegante e agora misteriosamente determinada da senhora Rezende. Os últimos dias antes do baile foram os mais tensos. Beatriz escolheu seu vestido com um cuidado quase ritualístico. Um modelo de seda azul celeste, uma cor que Ricardo sempre dissera que realçava seus olhos, mas que, naquela noite, simbolizaria a frieza de seu coração e a imensidão de sua decepção. Era uma beleza gélida, uma rainha do gelo pronta para seu ato final. Ela participou dos últimos preparativos para a festa, sorrindo, conversando, desempenhando seu papel com uma perfeição que a assustava. Por dentro, era um vulcão de emoções contidas. Na véspera da vingança, Beatriz mal conseguiu dormir. A ansiedade, o medo de que algo desse errado, a magnitude do que estava prestes a fazer, tudo pesava sobre ela. Caminhou pela casa silenciosa, despedindo-se mentalmente de cada objeto, de cada canto que um dia representara seu sonho de felicidade. Não havia mais tristeza, apenas uma resolução fria e uma estranha sensação de vazio. Sabia que, após aquela noite, nada mais seria como antes. Sua vida em Floresville terminaria de forma espetacular e escandalosa. E então, o futuro. Nova Esperança. O nome da capital do estado nunca lhe pareceu tão simbólico. Era para lá que ela iria, com a pequena valise que já começara a preparar secretamente, contendo algumas roupas, as poucas joias de valor sentimental que lhe restavam e a escritura do terreno de sua tia-avó. Era pouco, quase nada para recomeçar em uma cidade grande e desconhecida. Mas ela carregaria consigo algo mais valioso, a certeza de que se recusara a ser uma vítima passiva, a força de quem ousara desafiar seus opressores e a liberdade amarga, porém real, de quem corta os laços com um passado de dor e engano. Na manhã do baile, enquanto o sol despontava tímido em Floresville, alheio ao drama que se desenrolaria sob o manto da noite, Beatriz olhou para sua imagem no espelho. A mulher que a encarava de volta tinha um brilho febril nos olhos, uma determinação de aço e a aura de quem caminha conscientemente para a beira do precipício, pronta para saltar e, de alguma forma, aprender a voar durante a queda. A teia da vingança estava armada. Faltava apenas o toque final, para que as máscaras caíssem, revelando a verdade nua e crua sob as luzes festivas do Baile das Orquídeas. A noite do baile anual das Orquídeas desceu sobre Floresville com uma pompa quase teatral. O Clube Progresso, epicentro da vida social da cidade, resplandecia sob a luz de dezenas de refletores, seus jardins meticulosamente decorados com arranjos extravagantes da flor que dava nome ao evento. Carros luxuosos depositavam na entrada uma sucessão de casais elegantes, a elite de Floresville em sua máxima expressão de riqueza e respeitabilidade. O ar vibrava com a música da orquestra, o tilintar de taças de cristal e o burburinho animado de conversas onde se misturavam negócios, fofocas e a ostentação de joias e vestidos de alta costura. Beatriz chegou acompanhada por Ricardo, como mandava o figurino. Ele,
Alheio à tempestade que se armava, exibia um sorriso confiante, cumprimentando os conhecidos com a afabilidade de quem se sente o rei da festa. Naquela noite, ele seria um dos homenageados por suas contribuições à comunidade. Um título que, em breve, soaria como uma piada de mau gosto. Beatriz, em seu vestido de seda azul celeste, era a imagem da serenidade e da elegância. Seus olhos cor-de-mel, no entanto, possuíam um brilho febril, uma intensidade controlada que Ricardo, em sua autocomplacência, não percebeu. Sônia, sua mãe, chegou um pouco depois, deslumbrante em um vestido dourado que parecia competir em brilho com os lustres do salão, e juntou-se à mesa do casal com a naturalidade de quem se sente perfeitamente à vontade no papel de matriarca admirada. Para Beatriz, cada minuto naquela festa era uma tortura e um prelúdio. Cada sorriso que precisava forçar, cada cumprimento que precisava trocar, cada gole de champanhe que mal umedecia seus lábios secos, tudo era parte de uma performance cuidadosamente ensaiada. Por dentro, seu coração batia em um ritmo descompassado, uma mistura de ansiedade, repulsa e uma determinação gélida. Observava o salão, os rostos dos convidados, a opulência da decoração, e tudo lhe parecia uma grande farsa, um teatro de aparências prestes a ter suas cortinas rasgadas. O momento crucial se aproximava. Após os discursos inflamados do prefeito e do presidente do clube, o mestre de cerimônias anunciou uma breve pausa para um interlúdio visual, uma projeção de slides com as belezas de Floresville, antes da entrega das homenagens. Era a deixa. Com uma desculpa murmurada sobre retocar a maquiagem, Beatriz se levantou e caminhou com uma calma estudada em direção aos fundos do salão, onde ficava a pequena cabine de projeção. Cássio, o jovem operador, estava lá, pálido e nervoso, como ela instruíra, sem palavras, apenas com um olhar cúmplice e um envelope discreto que passou para as mãos dele. Beatriz selou o pacto. O envelope continha não apenas os slides com as fotografias comprometedoras, mas também uma quantia adicional em dinheiro, garantindo o silêncio e a cooperação do rapaz. Ela sabia que estava comprando não apenas um serviço, mas a lealdade temporária de alguém que, como ela um dia, sentia o peso da necessidade. Beatriz retornou ao seu lugar à mesa, o coração martelando contra as costelas, mas o rosto impassível. Ricardo e Sônia conversavam animadamente com um casal de fazendeiros vizinhos, alheios à bomba relógio que estava prestes a explodir. As luzes do salão diminuíram, e um foco de luz iluminou o grande telão branco montado atrás do palco. A orquestra fez uma pausa dramática. Um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para o telão, aguardando as imagens pastorais e os clichês turísticos de Floresville. Então, a primeira imagem surgiu. Um murmúrio de confusão percorreu o salão. Não era a Praça da Matriz, nem os campos floridos. Era um quarto de motel barato, a decoração vulgar, a iluminação precária. E no centro da imagem, Ricardo Rezende, em um abraço íntimo e revelador com uma mulher cujos cabelos loiros lhe caíam sobre o rosto. Antes que o choque inicial pudesse se dissipar, o slide mudou. A segunda fotografia. A mulher agora olhava para a câmera, ou melhor, para o espelho onde o fotógrafo clandestino capturara a cena. O rosto de Sônia Almeida, mãe de Beatriz, esposa do falecido Alberto Almeida, uma das damas mais respeitadas da sociedade de Floresville, em um momento de paixão explícita com o próprio genro, um grito coletivo, uma mistura de horror, incredulidade e excitação mórbida, ecoou pelo Clube Progresso. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quase palpável. Queixos caíram, leques se agitaram nervosamente, mãos foram levadas à boca para abafar exclamações de espanto. As imagens continuaram a se suceder, cada uma mais comprometedora que a anterior, uma sequência implacável da traição em seus detalhes mais sórdidos. Ricardo, que estava de pé próximo ao palco, pronto para receber sua homenagem, virou-se para o telão e seu rosto se desfigurou. A cor sumiu de suas feições, dando lugar a uma palidez esverdeada. Ele cambaleou, apoiando-se em uma cadeira, os olhos arregalados em puro pânico. Sônia, em sua mesa, soltou um gemido agudo, como um animal ferido, e cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo incontrolavelmente. O escândalo era total.
público, irrecuperável. As máscaras de respeitabilidade haviam sido estilhaçadas, revelando a podridão que se escondia por baixo do verniz da elite de Floresville. Beatriz observava a cena de sua mesa, o coração ainda acelerado, mas com uma sensação de triunfo amargo e gélido. Via os olhares se cruzando, os cochichos se transformando em um alvoroço ruidoso, os dedos apontando acusadoramente para Ricardo e Sônia, que agora eram o epicentro de um furacão de desprezo e curiosidade malsã. A vingança fora servida, fria e publicamente, como ela planejara. Enquanto o caos se instalava e alguns funcionários do clube, atônitos, finalmente conseguiam desligar o projetor, mergulhando o telão na escuridão, mas não antes que as imagens ficassem gravadas a fogo na memória de todos os presentes, Beatriz se levantou, com a cabeça erguida, o olhar fixo à frente. Ela caminhou com passos firmes e elegantes em direção à saída, atravessando o salão em meio ao pandemônio. Ninguém ousou detê-la. Os olhares que se voltavam para ela eram uma mistura de choque, admiração relutante e, talvez, um pouco de temor pela audácia daquela jovem mulher que ousara desafiar as convenções e expor a hipocrisia de sua própria família e de sua cidade. Não olhou para trás. Sabia que o motorista que contratara, Sr. Batista, um homem discreto e de poucas palavras, a esperava do lado de fora, com o carro já ligado, pronto para a partida. Sua pequena valise, com tudo o que lhe restava de sua vida anterior e o pouco que possuía para recomeçar, estava no porta-malas. A viagem noturna para Nova Esperança foi longa e silenciosa. Beatriz recostou-se no banco de trás, exausta física e emocionalmente, mas com uma estranha sensação de leveza. O peso de anos de angústia, de dúvidas e de uma dor silenciosa parecia ter sido deixado para trás, junto com as ruínas da reputação de Ricardo e Sônia em Floresville. O futuro era uma página em branco, assustadora em sua incerteza, mas também excitante em sua promessa de liberdade. A chegada à Nova Esperança, ao amanhecer, foi um impacto. A cidade grande, com seu barulho ensurdecedor, seu tráfego caótico e sua multidão anônima, era um contraste brutal com a tranquilidade provinciana de Floresville. Beatriz sentiu-se pequena, perdida, um grão de areia em meio à imensidão da metrópole. A solidão, que antes era uma companheira discreta, agora se tornava uma presença opressora, com o endereço anotado em um pedaço de papel, indicação de Dona Isadora para uma pensão modesta, porém honesta, no centro da cidade. Beatriz se viu diante de um prédio antigo e um tanto decadente. O quarto que conseguiu alugar era minúsculo, com paredes descascadas e uma janela que dava para um beco escuro e ruidoso. O cheiro de mofo e de comida barata impregnava o ar. Era o oposto do luxo a que estava acostumada, mas era o seu refúgio, o seu ponto de partida. Os primeiros dias foram de uma dureza implacável. O pouco dinheiro que trouxera precisava ser administrado com um rigor espartano. Percorria as ruas em busca de qualquer tipo de trabalho, enfrentando a indiferença, o descaso e, por vezes, o assédio velado. As portas se fechavam. As esperanças diminuíam. A fome rondava e o desespero ameaçava bater à sua porta. Foi então que se lembrou de seu único talento prático, aquele que Sônia tanto desdenhara: a costura. Com os últimos cruzeiros que lhe restavam, comprou agulhas, linhas e alguns retalhos de tecido em uma loja de armarinhos. Começou oferecendo pequenos concertos para as outras moradoras da pensão, mulheres simples, trabalhadoras, que também lutavam pela sobrevivência na cidade grande. Sua habilidade, a perfeição de seus pontos, a rapidez com que transformava uma peça de roupa velha em algo usável novamente, logo chamaram a atenção. Uma senhora mais velha, Dona Carmela, que trabalhava como lavadeira para algumas famílias ricas, encantou-se com o talento de Beatriz e começou a indicá-la para suas patroas. Tem uma moça lá na pensão, nova na cidade, mas com mãos de fada para a costura, dizia ela, e assim, timidamente, as primeiras encomendas começaram a surgir. Um vestido para ajustar, uma saia para reformar, cortinas para fazer. Beatriz trabalhava dia e noite em seu quartinho, a velha máquina de costura portátil que trouxera de Floresville, sendo sua única companheira nas longas horas de solidão. Cada peça entregue, cada sorriso de satisfação de uma cliente,
Cada cruzeiro ganho com o suor de seu trabalho honesto era uma pequena vitória, um tijolo na reconstrução de sua autoestima e de sua vida. A dor da traição ainda existia, mas já não a paralisava. Estava sendo transformada em força, em determinação, em nova esperança. Anônima e livre das amarras do passado, Beatriz começava a semear as sementes de um futuro que seria inteiramente seu, moldado por suas próprias mãos e por sua inquebrantável vontade de vencer. As cinzas de Floresville ficavam para trás. À frente, um horizonte de desafios, mas também de infinitas possibilidades. Os anos que se seguiram à chegada de Beatriz em Nova Esperança foram uma prova de sua tenacidade e de um espírito indomável que nem mesmo a mais cruel das traições conseguira extinguir. A pequena rede de clientes que ela começara a construir na pensão de Dona Carmela expandiu-se gradualmente, impulsionada pelo boca a boca que elogiava suas mãos de fada e a perfeição de suas costuras. Beatriz não se limitava a concertos. Com os poucos recursos que tinha, comprava retalhos de tecidos finos em pontas de estoque e criava peças únicas. Blusas com detalhes bordados à mão, saias de corte impecável, vestidos simples, mas de uma elegância surpreendente, que vendia por um preço justo, conquistando uma clientela fiel entre professoras, secretárias, pequenas comerciantes, mulheres que apreciavam a qualidade e a exclusividade, sem poderem pagar os preços exorbitantes das boutiques da moda. Cada cruzeiro economizado era guardado com um propósito fervoroso: abrir seu próprio espaço, um lugar onde pudesse não apenas costurar, mas também criar e exibir seus modelos. Um ambiente que respirasse sua identidade e sua paixão pela moda. O terreno que herdara de sua tia-avó em Floresville, aquela pequena gleba de terra que parecia tão insignificante em seus tempos de esposa de fazendeiro, tornou-se a chave para esse sonho. Após meses de uma burocracia desgastante, intermediada à distância por um advogado que Dona Isadora lhe recomendara, Beatriz conseguiu finalmente vender o terreno. O valor não era uma fortuna, mas, somado ao que conseguira poupar com seu trabalho incessante, representava o capital inicial para o grande salto. Ela passou semanas percorrendo as ruas de Nova Esperança, buscando o local perfeito. Encontrou-o em uma travessa charmosa, porém um pouco decadente, no bairro boêmio da cidade. Uma pequena loja de porta e janela, com paredes descascadas e um ar de abandono, mas que, aos olhos de Beatriz, possuía um potencial imenso. Com a ajuda de um marceneiro idoso e de um pintor que cobrou barato, ela transformou o espaço. Pintou as paredes de um tom suave de pêssego, instalou prateleiras de madeira clara, improvisou um provador com um biombo antigo que garimpara em um antiquário, e na fachada, uma placa singela, pintada à mão com letras elegantes: Ateliê Beatriz, costura e criação. O início do Ateliê Beatriz foi uma jornada solitária e exaustiva. Ela abria a loja ao amanhecer e frequentemente fechava tarde da noite, após a saída da última cliente ou quando o cansaço finalmente a vencia. Era a estilista que desenhava os croquis em suas madrugadas de inspiração. A modelista que cortava os tecidos com precisão milimétrica sobre a grande mesa de madeira. A costureira que dava vida às peças em sua máquina barulhenta. A vendedora que atendia com um sorriso paciente e um olhar atento às necessidades de cada mulher que cruzava sua porta. E a administradora que lutava com os números, os pedidos de material e a limpeza do pequeno espaço. Muitas vezes, alimentava-se de sanduíches frios e café requentado. Os olhos fundos pela falta de sono, mas o coração aquecido pela paixão e pela sensação de estar construindo algo que era verdadeiramente seu. Seu diferencial residia na autenticidade. Beatriz não seguia cegamente as tendências ditadas pelas revistas parisienses. Ela criava uma moda atemporal, elegante e, acima de tudo, que vestia bem a mulher brasileira real, com suas curvas e sua diversidade de estilos. Suas peças tinham um caimento perfeito, um acabamento esmerado e um toque de originalidade que as tornava únicas. Mais do que roupas, Beatriz vendia autoestima. Ela tinha o dom de ouvir suas clientes, de entender seus desejos mais profundos, suas inseguranças em relação ao corpo, e de traduzir tudo isso em vestidos, saias e blusas que não apenas as embelezavam, mas que as faziam sentir-se poderosas, confiantes, donas de si. O ponto de inflexão,
O momento em que o ateliê Beatriz começou a transcender as fronteiras do bairro boêmio veio através de Clara Mendes, uma renomada atriz de teatro conhecida por seu talento dramático e por seu estilo vanguardista. Clara, cansada da mesmice das grandes grifes, buscava algo novo, autêntico, para o figurino de sua próxima peça, um drama psicológico ambientado nos anos 40. Alguém lhe falou sobre uma costureira talentosa com um pequeno ateliê escondido que fazia verdadeiros milagres com tecidos e linhas. Curiosa, a atriz decidiu conferir. O encontro entre Beatriz e Clara Mendes foi uma conexão instantânea de almas artísticas. A atriz, uma mulher de personalidade forte e olhar penetrante, percebeu de imediato a paixão e o talento singular de Beatriz. Descreveu a personagem que iria interpretar, suas angústias, sua força, sua fragilidade. Beatriz ouviu atentamente e, nos dias seguintes, apresentou à atriz uma série de croquis que capturavam com perfeição a essência da personagem. Clara ficou deslumbrada. Não apenas encomendou todo o figurino da peça, como também se tornou uma cliente fiel e uma entusiasta divulgadora do trabalho de Beatriz. As roupas criadas para a peça foram um sucesso de crítica. Jornalistas de moda, figurinistas, outras artistas, todos queriam saber quem era a estilista por trás daqueles modelos deslumbrantes que pareciam fundir-se à alma da personagem. O nome de Beatriz começou a circular nos meios mais sofisticados da capital. O ateliê, antes uma portinha discreta, passou a receber um fluxo constante de mulheres elegantes e influentes. Beatriz, pega de surpresa pela rapidez do sucesso, mas preparada pela longa jornada de trabalho árduo, soube aproveitar o momento. Com os lucros crescentes, investiu na melhoria do ateliê, comprou máquinas mais modernas, contratou as primeiras aprendizes, moças talentosas de comunidades carentes a quem ela ensinava o ofício com a mesma dedicação com que criava seus modelos. Tornou-se não apenas uma estilista, mas uma mentora, uma empregadora que valorizava o trabalho manual e a dignidade de suas funcionárias. Os anos se passaram, e o ateliê Beatriz consolidou-se como uma referência de elegância e originalidade. Beatriz já não era apenas uma costureira talentosa. Era uma empresária respeitada, uma mulher que construíra um pequeno império a partir de sua paixão e de sua resiliência. A jovem humilhada em Floresville dera lugar a uma figura admirada em Nova Esperança, uma mulher que aprendera a transformar as pedras do caminho em degraus para o sucesso. Foi nesse auge de sua realização profissional, quando já beirava os 50 anos, que o passado, como um fantasma teimoso, decidiu bater novamente à sua porta. A primeira sombra a emergir foi a de Sônia. A notícia chegou através de uma carta fria e formal de um primo distante que ainda vivia em Floresville. Sônia estava muito doente, diagnosticada com um câncer agressivo que evoluía rapidamente. Após a morte de seu segundo marido, que a deixara sem recursos, ela vivia de favores, esquecida pela maioria dos parentes e amigos que um dia frequentaram sua casa e adularam sua beleza. Beatriz sentiu um nó no estômago ao ler aquelas linhas. A imagem da mãe, antes tão vaidosa e imponente, agora reduzida à doença e ao abandono, era perturbadora. A mágoa pela traição ainda existia, uma cicatriz profunda que o tempo não apagara completamente. Mas misturada a ela, surgiu uma compaixão complexa, um resquício daquele laço primordial que une uma filha à sua mãe, por mais dolorosa que tenha sido a relação. Após dias de um conflito interno excruciante, onde a raiva e o ressentimento lutavam contra um senso de dever e uma piedade que a surpreendia, Beatriz tomou uma decisão. Não poderia, em sã consciência, deixar sua mãe definhar na miséria e na solidão, por mais imperdoável que tivesse sido sua conduta no passado. Providenciou, através de contatos em Floresville, que Sônia fosse transferida para uma clínica particular em uma cidade próxima, onde receberia tratamento paliativo e os cuidados necessários. Não foi pessoalmente. Não se sentia preparada para um reencontro direto, para reviver as emoções que a figura da mãe ainda despertava, mas garantiu que nada lhe faltasse em termos de conforto material. Algumas semanas depois, recebeu um telefonema da clínica. O estado de Sônia era terminal, e ela chamava pela filha. Com o coração pesado, Beatriz fez a viagem. O encontro foi breve e doloroso. Sônia estava esquelética, a pele amarelada,
os olhos fundos e cheios de um medo ancestral. Mal conseguia falar. Segurou a mão de Beatriz com uma força surpreendente em seu corpo frágil, e seus lábios balbuciaram palavras desconexas, onde Beatriz conseguiu distinguir um "perdoa, filha, eu". Beatriz não conseguiu dizer nada. Apenas sustentou a mão da mãe, o olhar perdido na vastidão da dor e da complexidade daquele momento. Não havia espaço para ódio, nem para um perdão fácil e superficial. Havia apenas a constatação da fragilidade humana, da efemeridade da vida e do peso das escolhas erradas. Sônia faleceu 2 dias depois, e Beatriz cuidou para que ela tivesse um enterro digno, embora discreto. Ao jogar a primeira pá de terra sobre o caixão, sentiu como se estivesse enterrando não apenas a mãe, mas uma parte dolorosa de seu próprio passado. Um capítulo que finalmente se encerrava, deixando em seu lugar um vazio estranho, uma mistura de alívio e uma tristeza ancestral pela mãe que nunca tivera de fato. O confronto com aquela sombra, embora doloroso, parecia ter aberto um novo espaço em sua alma. Um espaço para algo que ela ainda não sabia nomear, mas que se assemelhava à paz. Poucos anos após o falecimento de Sônia, quando Beatriz já havia encontrado um novo equilíbrio em sua vida, dedicando-se com paixão renovada ao Ateliê Beatriz e cultivando novas amizades e interesses, o último fantasma de Floresville veio ao seu encontro. A notícia da morte de Ricardo Rezende chegou-lhe de forma casual, através de uma nota discreta em uma coluna social de um jornal de circulação estadual, que noticiava o falecimento de um antigo fazendeiro de café, outrora proeminente na região de Floresville. A nota mencionava que ele morrera sozinho, em uma pensão de 5ª categoria em uma cidade fronteiriça, consumido por doenças decorrentes do alcoolismo e pela miséria. Ao ler aquelas linhas, Beatriz não sentiu o arrepio de triunfo que talvez a jovem de 25 anos, cega pela dor da traição, tivesse esperado. Em seu lugar, instalou-se uma sensação complexa, uma mistura de melancolia e uma profunda reflexão sobre as escolhas que definem os destinos. Ricardo, que tivera em suas mãos todas as cartas para uma vida de prosperidade e felicidade, escolhera o caminho da deslealdade, da fraqueza de caráter e, por fim, da autodestruição. Sua queda não fora obra da vingança de Beatriz, mas a consequência direta de seus próprios atos. A humilhação pública no baile das orquídeas fora apenas o catalisador que acelerara um processo de decadência que já estava em curso, alimentado por sua arrogância e sua incapacidade de assumir responsabilidades. Beatriz dobrou o jornal lentamente, o olhar perdido na paisagem urbana que se descortinava da janela de seu elegante apartamento em Nova Esperança. Havia uma tristeza inerente ao desperdício de uma vida, qualquer vida, mas não havia mais raiva, nem ressentimento. Aquele capítulo de sua história estava verdadeiramente encerrado. A vingança, ela compreendia agora com uma clareza que só a maturidade e a distância do tempo podem proporcionar, não residia na ruína de seus algozes, mas na sua própria capacidade de se reerguer, de florescer a partir das cinzas de seu passado. Foi nesse período de serenidade conquistada, de paz interior construída com tanto esforço, que o amor ousou bater novamente à sua porta, de forma suave e inesperada. Daniel Tavares era um arquiteto renomado, um homem na casa dos 50 anos, divorciado, pai de 2 filhos adultos, conhecido por sua inteligência, seu fino senso de humor e uma integridade que emanava de seus gestos e palavras. Conheceram-se profissionalmente quando Beatriz decidiu reformar a fachada e o interior de sua loja principal, buscando um design que refletisse a nova fase de sua marca, mais madura e sofisticada. As primeiras reuniões foram estritamente profissionais, mas a admiração mútua logo se instalou. Beatriz encantou-se com a criatividade de Daniel, com sua capacidade de traduzir em formas e espaços a essência do ateliê Beatriz. Daniel, por sua vez, viu em Beatriz muito mais do que a empresária de sucesso. Percebeu a mulher forte, sensível, com uma história de vida que, embora ele não conhecesse em detalhes, transparecia em seu olhar profundo e em sua resiliência serena. Começaram a almoçar juntos para discutir o projeto, e as conversas, inevitavelmente, desviavam-se para outros temas: arte, literatura, viagens,
os desafios e as alegrias da vida. Beatriz, que construíra uma muralha ao redor de seu coração após a traição de Ricardo, sentiu-se pela primeira vez em décadas tentada a baixar a guarda. Havia em Daniel uma honestidade desarmante, um respeito genuíno que não pedia nada em troca. Ele não a lisonjeava, não tentava impressioná-la com promessas vazias. Apenas oferecia sua companhia inteligente, seu sorriso afetuoso, sua escuta atenta. O medo de se entregar novamente, de confiar em outro homem de forma tão íntima, era um fantasma persistente. As cicatrizes da traição, embora esmaecidas, ainda existiam, mas Daniel, com sua paciência e sua delicadeza, soube esperar. Deu-lhe espaço, tempo e a segurança de um afeto que não era possessivo nem exigente. Aos poucos, o gelo no coração de Beatriz começou a derreter. O namoro evoluiu para um relacionamento sólido e feliz. Com Daniel, Beatriz redescobriu a alegria da cumplicidade, a leveza de um amor maduro, onde não havia jogos de poder, apenas o desejo compartilhado de construir um futuro juntos. Casaram-se alguns anos depois, em uma cerimônia civil discreta, seguida de uma recepção elegante em seu apartamento, apenas para os familiares mais próximos e os amigos mais queridos. Para Beatriz, aquele momento não foi apenas a celebração de um novo amor, mas a confirmação de sua completa vitória sobre o passado. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo plenamente, amando e sendo amada com a verdade e o respeito que sempre merecera. Juntos, Beatriz e Daniel formaram uma nova e harmoniosa família. Beatriz, que não tivera filhos de seu primeiro casamento, abraçou os filhos de Daniel, Laura e Miguel, como se fossem seus, e eles, por sua vez, acolheram-na com carinho e admiração. E quando os netos de Daniel começaram a chegar, primeiro Ana, depois João e a pequena Sofia, Beatriz descobriu a doçura de ser avó, um papel que desempenhou com uma ternura e uma dedicação que preencheram um vazio que ela nem sempre soubera nomear. Sua casa tornou-se o ponto de encontro da família, um lar onde o riso era constante. As conversas eram animadas, e o amor era o tempero principal de cada refeição, de cada celebração. E assim, chegamos aos 88 anos de Beatriz. Naquela mesma varanda onde, anos antes, a notícia da morte de Ricardo lhe trouxera uma reflexão melancólica, ela agora sorvia seu chá da tarde, observando o pôr do sol pintar o céu de nova esperança, com matizes dourados e violetas. Seus cabelos, agora completamente brancos como a neve, emolduravam um rosto sulcado por rugas que contavam a história de uma vida longa e intensamente vivida. Em seus olhos, brilhava a serenidade de quem fizera as pazes com o passado e encontrara a verdadeira felicidade. Naquele instante, enquanto o aroma das flores do jardim se misturava ao cheiro do bolo de fubá que assava no forno para receber os netos, Beatriz refletiu sobre a pergunta que sua neta mais nova, Sofia, lhe fizera outro dia, com a curiosidade inocente das crianças. Vovó, qual foi a sua maior aventura na vida? Beatriz sorriu. Sua maior aventura não fora construir um império da moda, nem viajar pelo mundo, nem mesmo a vingança audaciosa em Floresville. Sua maior aventura fora a jornada interior, a árdua e recompensadora tarefa de se reconstruir após a mais devastadora das traições. Fora a descoberta de sua própria força, de sua capacidade de transformar dor em propósito, humilhação em dignidade. Ela compreendeu, com uma clareza meridiana, que sua maior vingança não fora a queda de Ricardo e Sônia, mas o seu próprio florescimento. Fora a vida plena, rica em amor, realizações e paz de espírito que construíra para si, tijolo por tijolo, com as próprias mãos e com a força inquebrantável de seu coração resiliente. Eles haviam tentado destruí-la, mas, paradoxalmente, haviam sido o catalisador para que ela se tornasse a mulher extraordinária que era. O legado de Beatriz não seria de amargura ou ressentimento, mas de esperança. Sua história, antes um segredo doloroso, tornara-se um testemunho poderoso da capacidade humana de superar as adversidades mais cruéis, de reescrever o próprio destino e de encontrar, mesmo nas cinzas de um passado doloroso, as sementes para um futuro luminoso. Ela era a prova viva de que a fênix pode sim renascer.
mais forte, mais bela, mais livre. E essa, compreendia Beatriz com um sorriso sereno nos lábios. Era a mais doce e definitiva de todas as vitórias, chamada a ação final. A jornada de Beatriz, desde a dor lancinante da traição, até a serenidade de uma vida reconstruída sobre alicerces de amor e respeito, é um lembrete luminoso da força que reside em cada um de nós. Sua história nos ensina que a verdadeira vingança não é sobre destruir o outro, mas sobre construir a si mesmo, florescendo onde antes só havia cinzas. Se a trajetória inspiradora de Beatriz tocou o seu coração e acendeu uma chama de esperança em sua alma, demonstre seu carinho deixando um like neste vídeo. Adoraríamos ler suas reflexões e como esta narrativa ressoou com você. Por isso, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Vozes da Vida, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, para que possamos continuar compartilhando histórias que nos elevam, nos emocionam e nos lembram da beleza indomável do espírito humano. Obrigado por sua preciosa companhia. Que a força e a resiliência de Beatriz nos inspirem a todos. Até a nossa próxima história.